Meus manos, hoje é sábado, hoje é dia de descansar, aproveitar um pouco e eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente que pode virar até um quadro aqui do canal. Eu tava fazendo uma brincadeira com a minha esposa, com meu sobrinho, que era ranqueando os níveis de testosterona de personagens de filme, série, desenho. E aí tem uns inclusive que eu nem conhecia, que tá aqui na tier list, mas que eles explicaram o comportamento, a história e a gente foi fazendo a brincadeira. Eu falei, pô, vou gravar isso pro canal. Vou trazer isso como um conteúdo. Se a galera curtir, a gente pode fazer específico só de um filme depois, específico só de uma série, trazer outros personagens também. E como é que funciona a regra do jogo? Eu vou dar um número de testosterona para cada personagem daqui, baseado no comportamento que ele apresenta no filme, na série que ele está presente. E eu já aviso, obviamente, todos os vídeos que nós fazemos é para trazer informação. Então você vai aprender muito sobre o comportamento de testosterona assistindo algo mais divertido, mais leve. Porque, obviamente, os valores são valores baseados como se nós transferíssemos essa pessoa para a vida real e criasse uma estipulação desse valor baseado nos seus comportamentos. E é isso que nós vamos fazer. Baseado em comportamento do que a ciência descreve que é a busca por status, que o homem ele tem essa necessidade, é para isso que serve a testosterona, o controle, o destemor, a falta de medo e o drive, a motivação de buscar as coisas. Então é nisso que nós vamos basear. E já de antemão, já vou quebrar um mito aqui, que descontrole e crueldade tem zero relação com valores de testosterona alta, tá? Testosterona alta de verdade é você, inclusive, ter mais controle. Estudos mostram isso. E se você quer ter acesso a esses estudos e entender mais sobre testosterona de uma forma mais completa, soltei um livro dentro da Primal Academy, o livro mais completo que eu já vi, por isso que eu criei dessa forma ele, sobre testosterona. É um livro onde eu te ensino tudo, literalmente tudo sobre testosterona, receptores androgênicos, como aumentar sua testosterona, o que faz ela ficar baixa e revisão de vários artigos sobre testosterona, inclusive esse sobre raiva e descontrole, ele foi desmistificado com esse artigo que eu revisei também. Então, falta de controle sobre o seu emocional não é testosterona alta, pelo contrário. Então, vamos dar início. Eu, como um grande fã de Dragon Ball Z. Se deixasse, eu ia trazer só personagem de Dragon Ball Z aqui. Hoje eu não tenho tempo pra assistir, mas até meus 15 anos assisti muito. Gostava demais. Por conta disso, eu vou começar pelo Goku. O Goku, ele começa posicionado, obviamente, muito forte no ranking, porque o Goku, ele é literalmente a personificação de drive. Ele vive pra ficar mais forte, ele vive pra buscar o próximo desafio com obsessão. Ele encara qualquer oponente sem medo e tem um detalhe muito importante, ele não tem crueldade, ele não tem aquele ego tóxico que faz mal. Ele quer sim vencer o mais forte, mas ele não quer humilhar o mais fraco. Isso é um status androgênico extremamente alto, no estado mais puro possível. É um destemor. É a falta de medo de forma calibrada. Competição infinita, um controle emocional. Um território meio que sobre-humano ali, mas de forma merecida. O próximo, nós vamos falar do Joker, o Coringa. O Coringa, ele é testosterona abaixo de 250. Aí você fala, é impossível, mano. Como que o Coringa vai ser testosterona abaixo de 250? Ele tem coragem pra fazer coisas que outras pessoas não têm. E aqui eu já vou entregar conhecimento aqui pra vocês, meus manos. Se você acha que causa e violência é testosterona alta, os estudos mostram justamente ao contrário. O Coringa ele é um descontrole puro. Ele não tem propósito, ele não tem uma construção de status, ele só quer destruição. E essa é a única motivação dele. Isso não é comportamento de testosterona alta. É uma desregulação psicótica e hormonal. Impressiona? Assusta, sim, mas o perfil dele é justamente de um castrado comportamental. E nós observamos o mesmo perfil, inclusive, em. Eu não vou falar a palavra, vou tentar exemplificar. Sabe aqueles jovens que entram nas escolas dos Estados Unidos e fazem atrocidades por conta de bullying? Isso é caos, isso é destruição. Só que são os jovens que têm perfis comportamentais androgênicos com valores de testosterona abaixo. Ele passa o dia inteiro no computador, ele não tem coragem para enfrentar os seus medos de uma forma justa. Tudo que quando você vê a injustiça, o caos e a destruição, ali é sinal de uma fraqueza extrapolada que precisa reagir, usa os recursos covardes para fazer isso. O próximo é o Aragorn do Senhor dos Anéis, também não conhecia. Aí foi apresentado a história, posicionamento, tudo que ele fez. E aí, foi, pô, esse cara aí tá na base da elite aqui. Porque ele nem precisa mostrar quem ele é. O trono corre atrás dele por conta das suas características. Ele é calmo, ele é protetor, ele é letal quando é necessário. E essa é a combinação perfeita. É uma masculinidade serena. Não chega a 1300 porque 1300 é pra galera aí sobre-humana, igual o Goku. Mas tá na faixa aí
da Elite entre 900 e 1300. O próximo é o Bak Rama. O Bak, ele vem com o mesmo drive absurdo do que o Aragorn. Ele tem uma obsessão por evolução muito grande e ele é um adolescente, né? Ele é literalmente a combinação de todas as características de uma boa testosterona na melhor fase possível. Então, o Bak com certeza tá ali entre 900 a 1300. Talvez poderia vir até aqui. Eu vou ranquear ele aqui porque acredito que ele esteja tranquilamente com mais do que 1300 de testosterona. Só que aí tem um ponto, né? Quando eu paro pra pensar que a grande parte do drive dele fica por conta de uma fixação doentia no pai. É uma necessidade por aprovação. O que não é o caso do Goku, por exemplo. Por isso que eu vou ranquear ele aqui, porque eu acredito que assim vai ficar mais legal. O próximo é o Napoleão Dinamite, que é... Cadê? Esse maluco feio aqui. O Napoleão, ele vai fazer uma queda brusca aqui, vai descer nesse ranking, porque é um cara totalmente apático. Ele é literalmente o que nós explicamos sobre o perfil do cara que entra nas escolas, que é o que o Joker faz. Não nas escolas, mas você me entende. É uma apatia, zero drive, foge de todo confronto, não tem nenhuma busca por status, é um perfil apagado. Então, ele tranquilamente está entre 250 a 400, mas acredito que está abaixo de 250 esse carinha aqui. O próximo, poderoso chefão, Vitor Corleone. Poderoso chefão é o homem mais poderoso da sala. É o que fala mais baixo, todo mundo se curva sem ele precisar levantar a voz. Tem um domínio total, um controle absoluto. É a prova ambulante de que testosterona alta, calma, não tem gritaria, tem controle. Poderoso chefão, 900 a 1300 tranquilamente. Olha que no auge dele, acho que ele conseguiria ir, não, também não, né? Passando de 1300 não, vai ficar, chegou até 1300 ali no auge, na juventude, na adolescência. O próximo é a personificação exata do homem de testosterona baixo na sociedade, que é esse Wormtongue ou língua de cobra aqui, ó. Esse cara, ele é sorrateiro, ele sussurra veneno no ouvido do rei, ele é incapaz de confrontar as pessoas, ele não consegue confrontar ninguém de frente. Ele é literalmente o retrato do perfil baixo testosterona na sociedade. Ele serve às outras pessoas, o poder dos outros, porque ele não tem capacidade própria. E a destruição que ele tenta gerar é através da manipulação. Abaixo de 250 tranquilamente. O próximo é o James Bond. Esse cara aqui, ele tem literalmente a confiança do lado dele. Ele é muito calmo, sob pressão, tem um drive constante. É elite. E quando se fala de mulher, esse cara aqui teve da aula. Então, James Bond é o que motiva ele. Eu acredito que motiva o James Bond é pegar uma mulher nova em cada missão que ele faz. E a série, ela tenta passar isso pra nós, os filmes dele. Então, James Bond, ele tem aí seus 900 a 1300 de texto fácil. O próximo, ele é o Jeffrey, do Game of Thrones. Esse carinha aqui. E esse cara aqui, ele traz uma lição importante também, que é relacionada à crueldade. Muitas pessoas acreditam que a crueldade está atrelada à testosterona alta, o que está totalmente errado. É o oposto. Jeffrey só é valente com os mais fracos e indefesos. Ele treme diante de um perigo real. Ele precisa de guarda para tudo. A crueldade dele é a insegurança pura. Ele é o valentão covarde com testosterona baixa, no fundo do poço, abaixo de 250, de forma merecida. O próximo é o nosso querido Rock Balboa. O Rock é um puro coração, drive, não é o mais talentoso, mas é o que mais tem vontade, é o que mais quer. É o status conquistado no esforço, é a faixa do homem forte e saudável de verdade, e é onde a maioria dos heróis reais deveriam estar. Ele tem umas falhas assim que às vezes ele dá umas titumbiadas, ele tem uns comportamentos meio que eu acho que ele tava a testar um pouco mais baixo. Então, ele poderia, baseado no drive dele, na motivação, ficar entre 900 a 1300. Só que, às vezes ele dá uma vacilada. A texto dá uma caída um pouquinho e ele fica meio... Mas no geral... Ele tá bem, 690 de texto, tá numa faixa ótima aí. O próximo, esse aqui, esse aqui eu não preciso nem falar, né? Esse Gollum aqui, do Senhor dos Anéis, consumido pela obsessão. Fisicamente o bichinho tá destruído. Ele é literalmente a personificação do cara que tá acabado na testosterona. Ele é escravo de um objeto, não tem autonomia, não tem drive próprio. Ele é o retrato do homem que é dominado por um vício na sociedade moderna. E é um perfil totalmente desregulado no chão. Ele também, abaixo de 250 tranquilamente. O próximo, o querido Conan. Esse aqui eu sou fã dele também. Conan, ele tem um drive absurdo, um destemor real, um status por competência direta. Ele não é manipulador, ele enfrenta direto os desafios. É o arquétipo chucro bruto, no melhor sentido. É protetor e é tranquilamente mais do que 1300 testosterona. O próximo, o Luke Skywalker. Ele é um garoto que começa choramingando e fresco, reclamão, só que evolui bastante. Então ele vai ficar numa média funcional ali. Tem coragem, cresce, mas ainda assim
tem as suas fraquezas. Ele fica entre 400 e 600 e é um adolescente mediano. O próximo, o Kyurem. Esse é um cara muito birrento, explode com tudo, precisa de muita aprovação, tem um descontrole emocional muito grande, que é fantasiado de poder. É um perfil androgênico baixo, porque poder sem controle não é testosterona. Por isso que 250 a 400 tranquilamente. O próximo é o Batman. O Batman, ele tem algumas questões. Se o Batman estiver fazendo uma TRT, que eu acho que ele está, aí ele pode ser ranqueado aqui com mais de 1.300 testosterona. Eu acredito que o Batman faz sua TRTzinha assim. Por quê? Porque ele luta à noite, mano. E se você luta à noite, não tem como você ter testosterona alta. Porém, para fazer as coisas que ele faz, ele tem que ter a testosterona um pouco mais alta. Porque ele tem um drive gigante, uma disciplina muito grande, destemor numa faixa segura, saudável. Só que ele tem muito cortisol. O Batman tem um cortisol muito alto, porque não dorme de noite. Ele é poderoso. Então, se ele fosse natural, primeiro que ele não ia conseguir fazer as coisas que ele fazia. Que ele ia ficar aqui nos seus 250 e 400. Só que eu acho que o Batman faz uma TRT, mano. E se o cara tá fazendo uma TRT, ele vai ficar entre os seus 900 a 1.300. Agora, se a TRT dele é um pouquinho mais puxada, ali uns 250 miligramas ali de Durateston, ele vai subir para os seus mais de 1.300 aí, provavelmente. Só que eu acho que o Batman tá nos seus 900 a 1.300 também, por conta das paradinhas que ele toma. O próximo é o Thor. O Thor, ele tem aquela arrogância, imaturidade, ele amadurece com o tempo. Se eu fosse ranquear pelo comportamento dele, o Thor seria ranqueado aí com 400 a 600. Mas, pô, o cara é um deus, né? Então, tem como o cara ficar com menos do que 1.300 de testosterona na situação dele. O próximo é o Littlefinger, o GOT. Esse cara aqui, cadê ele? Esse aqui, ele abaixo de 250. Que ele é o puro veneno, mano. Ele tem zero confronto direto, manipula todo mundo. Mesma coisa do língua de cobra aqui. É muito inteligente, porém o status dele é buscado pela malícia, pela manipulação, nunca por coragem. Então, o perfil androgênico dele é muito baixo também. O próximo é o John Wick. John Wick, ele tem um foco letal, um controle absurdo, um destemor calibrado também. Ele não é mais de 1.300, porque eu acho que o John Wick não toma umas paradinhas, não. Ele tem uma vida mais pacata ali, até que tu mexa com ele. Baseado, se eu conhecesse o John Wick e visse ele andando na rua, eu falava que ele tinha uns 250 a 400. Mas quando ele, bichinho, entra ação, aí você fala, não, o John Wick tem 900 a 1.300, tranquilo. Porque, fi, ele é bom no mano a mano, fi. O próximo é o Forrest Gump. Forrest Gump, ele é muito sem malícia, sem busca por status, mas tem uma constância muito grande e uma coragem que poucas pessoas têm. Ele não joga o jogo do status, da busca por status, o que já classifica ele como uma testosterona mais baixa. Ele corre a própria corrida dele. Só que o que acontece? Vocês já sabem, né, rapaziada? Excesso de exercício eleva muito o cortisol, diminui sua recuperação. E, pô, velho, o Forrest Gump ficou correndo a vida inteira. Então, se o cara ficou correndo a vida inteira, o cortisol dele é muito alto, pô. Ele não dá recuperação. Então, testosterona dele 250 a 400, tranquilamente. O próximo é o Leônidas, de Esparta. O Leônidas é rico em liderança, propósito, é um destemor coletivo. Ele comanda pelo exemplo. Ele entra na frente e lidera. Esse é o status androgênico em estado puro. E esse aqui, ele fura o padrão natural, porque ele viveu em uma época onde ele vivia literalmente no sol, comia a comida mais limpa possível, treinava para fazer as coisas que ele fez. Não tinha como ele não estar com mais de 1.300 de testosterona também. O próximo é o Anakin Skywalker, depois da queda. A queda dele é literalmente a perda de controle, medo, raiva, ciúme dominando tudo. Isso é característica muito grande de perfil androgênico baixo. E quem assiste aqui o canal, quem é da Prima também, sabe que quando você passa por uma perda muito grande, os seus níveis de testosterona sofrem um impacto absurdo. Nós temos uma revisão de estudo disso dentro do nosso livro também e aqui no canal também. E por conta disso, depois da queda, 250 a 400 também. O próximo é o Han Solo. Tem confiança, tem ousadia, encara a autoridade com deboche, não é manipulável, ele vive ali numa faixa saudável, forte. A única coisa que faz com que ele não fique na elite, ele fique entre os 600 a 900, é porque é o egoísmo dele no início do arco da história. O próximo, o Exterminador. Pô, Exterminador, velho, quem fez ele deve ter feito o bichão com mais de umas 10 mil nanogramas de testosterona, porque ele tranquilamente exala testosterona, né? Exterminador. Tem nem o que falar. Se você não assistiu o filme, assista que você vai entender o que eu tô falando. O próximo é o Mad Max. Mad Max, ele é um grande sobrevivente, muito destemido, autossuficiente, vive numa faixa saudável, forte de testosterona. Só que o contexto social que ele vive, os recursos que ele tem um cortisol muito alto, e ele não tem recursos nutricionais muito bem disponíveis para ele. Ele não tem aquela alimentação que vai entregar o que ele precisa. Só que por conta da genética dele e da personalidade dele e tudo que ele fez, tem aí uns 600 a 900 também. O próximo,
William Wallace, do Coração Valente. Esse carinha aqui, ele fecha no topo baseado no contexto dele. Alimentação, perfeita. Estilo de vida, perfeito. E as características dele, liderança, propósito, destemor e a convicção que ele fala aquela frase. Eles podem tirar a nossa vida, mas nunca a nossa liberdade. É status puro, é propósito. Então, ele teria tranquilamente mais do que 1.300 nanogramas de testosterona. O próximo, Maximus do Gladiador. Mesma questão do anterior. Padrão ouro, a confiança que os outros sentem antes dele falar, remete muito a essa característica de liderança. Ele lidera pelo respeito, ele enfrenta as pessoas cara a cara, bom de porrada e tem um contexto ambiental muito favorável para ele também. Então, mais do que 1.300, tranquilamente. O próximo, Wolverine. O Wolverine, mano, ele tem um cortisol muito alto, velho. Wolverine precisava dar uma relaxada. O Wolverine parece os caras aqui que trampam com nós aqui no sítio. Fisicamente, o cabelo, a barba dele, o jeitão dele. Só que ele é muito estressado, mano. Muito agressivo. E eu não tiro a razão dele, né? Os que os caras fizeram com ele tem que pagar mesmo. Só que esse excesso de cortisol dele, pô, não tem como ele manter testosterona alta. Mas baseado não, Wolverine faz uma TRT, faz. Certeza. Mesma situação do Batman, faz uma TRT. Então eu vou colocar ele aqui que ele faz uma TRTzinha. Pra conseguir manter esse cortisol alto e essa testosterona alta. Talvez o perfil androgênico dele não seja muito bom, porque também faz as coisas meio de noite ali e tal. Mas faz uma TRT, certeza. O próximo é o Indiana Jones. O Indiana Jones, ele é um cara muito destemido, tem um drive bom, encara o perigo. Só que ele é muito aventureiro. Ele não consegue ser um líder muito bom de status. Ele é sólido, mas não é aquela pessoa dominante. O Indiana Jones ali, eu acho que ele tem os seus 900 de testosterona. Próximo, Peter Parker. O Homem-Aranha. O Homem-Aranha, mano, é o nerdola. Esse cara aí tinha testosterona baixa até a aranha picar ele. Aí, pode-se dizer que a testosterona dele subiu mais um pouco ali, que é a TRT que ele faz, né? Os caras falaram que no último filme ele tá trincadão, shapeado. Deve ter subido a dose. Então acho que o Homem-Aranha toma uma bomba. Eu acho que a aranha, ela tinha ali uma deca, uma dura ali dentro dela ali, que quando picou ele ficou assim. Então, eu acho que o Homem-Aranha, apesar de ser muito ansioso, muito inseguro, precisa de aprovação, não sei o que, eu acho que por conta depois da picada da aranha, eu acho que a testo subiu. E aí ele começou a fazer uma TRT. TRT assim, né? A aranha é a TRT dele, né? Se não, antigamente ele ia estar aqui, igual esse maninho aqui do Star Wars. O próximo, o Rick, do The Walking Dead. Esse cara lidera bem sob pressão, é protetor, mas ele oscila muito entre trauma, indecisão, e o contexto que ele vive é uma ausência muito grande de recursos também. Eu acho que ele fica ali com seus 400 a 600 também, por conta desses fatores. O próximo é o Neo, do Matrix. Esse cara aqui, mano, é assim, esse cara é a mesma situação do Homem-Aranha, do Batman, do Wolverine. A pílula que ele tomou era a bomba, certeza, porque ele ficou sinistrão, né? Ele ficou bem evoluído ali. Então, antes da bomba, ele tava aqui tranquilamente com seus 250 a 400, que ele era muito passivo. Aí depois, eu acho que a bomba dele fez ele dar uma evoluída na vida. Então, a pílula ali era uma paradinha diferente pra dar uma... Era uma trembo, certeza que era uma trembolona. O próximo é o Marty, tudo de volta ao futuro. Esse aqui é o perfil do reativo, inseguro, famoso adolescente, meio descontroladão, mas tem coragem quando é encurralado. Por isso que eu acho que ele tem entre 400 a 600 ali. O Ross, da série Friends, mano, esse aqui é o perfil literal do nerd com texto baixo. Porque tem uns nerds aí que tem a texto alta, tal, faz umas paradinhas, treina, come bem. Ixi, tá cheio, fi. Agora esse é o perfil do nerd de texto baixo. Porque é inseguro, é ciumento, precisa de aprovação o tempo todo. Evita confronto, faz fofoca. Então, tem aí os seus 250 a 400 também de texto. O próximo é o Tiri. Eu nem conhecia esse cara. Não sei de qual série que é. Mas eu coloquei aqui por causa que, nessa brincadeira que a gente tava fazendo, o pessoal falou dele. Eu falei, beleza, vou colocar no vídeo que eu acho que vai ser legal. Falaram que ele tem análise por paralisia, incapaz de decidir, que é muito ansioso, é muito inteligente, mas é o perfil ali do nerd ansiosão e tal. Só que ele tem uma massinha magra ali. Pelo que eu imagino, se tivesse natural, baseado nos comportamentos, estaria com os seus também 250 a 400. Se ele tiver tomando as paradinhas, aí vai subir ali para uns 600, 900. Mas como eu não sei, eu vou deixar aqui. O próximo é o George McFly, do De Volta pro Futuro. Antes da mudança dele, da revolução que ele passou. Ele, mesma coisa. É um retrato do nerdinho, castrado, que muda o jogo, que transforma. Ele é muito encolhido, bajulador, aceita muita humilhação. Esse cara, nesse período, evitaria aqui abaixo dos seus 250 tranquilamente. O próximo é o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, ele tem um perfil androgênico
bom, interessante, só que não é nada muito alto, porque ele tem muita necessidade de aprovação, um ego muito grande e acredito que a dieta dele deve ser boa. Se for uma dieta ali de frango e batata doce, pró-sistema ali, não sei o que, bodybuild, pode ser que ele tenha ali os seus 400 a 600. Só que eu acho que a máquina aqui do Homem de Ferro, que eu esqueci o nome dela, mano, ela tem acesso aos conteúdos diferenciados, entendeu? Então ela deve passar pra ele uns conteúdos aqui do Mano Albino. Ele deve assistir, por certeza. E eu acho que ele já tá ali beirando ali os seus 900 de testosterona. Só que ele tem que parar de fazer as paradas à noite. Porque ficar acordado à noite é embaçado, derruba texto. Então, se ele dormisse bem à noite, 900 a 1300, assistindo aqui o canal do Mano Albino durante os trajetos dele dentro da armadura. Mas entre 600 a 900 por enquanto ainda. O próximo e último é o Frodo. O Frodo, ele vai pra faixa de 400 a 600, porque o Frodo é muito branco, mano, o cara toma muito pouco sol, só que ele tem uma moral muito grande, uma resiliência muito grande, o perfil androgênico dele de comportamento, busca por status, conflito, domínio, é baixo, ele é um herói pela persistência e pela força de vontade, não pelo domínio em si. E o Frodo, ele precisa tomar mais sol, mano. Se ele tomar mais sol, ele vai subir aqui para uns 600 a 900, até 1300. Só que pela falta de sol, ele vai entre 400 a 600. Fechou, rapaziada? Esse era o vídeo que eu queria trazer um pouco de entretenimento aqui, uma brincadeira com conhecimento para poder animar o final de semana de vocês aí. E avisar, rapaziada, que o manual tá liberado. E você quer ter acesso ao manual mais completo de testosterona e a comunidade mais completa e mais incrível de testosterona, metabolismo, saúde, nutrição e treinamento, te recomendo conhecer a Primal Academy. Primeiro link da descrição, primeiro comentário fixado. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.